Olá, seja bem-vindo de volta. Antes de passarmos ao primeiro capítulo deste livro extraordinário, quero agradecer por simplesmente estar aqui, a partilhar esta jornada comigo. Relembro-o para seguir este canal, de forma a não perder os capítulos seguintes. Sem mais demoras, vamos para o livro. Parte 1. Técnicas fundamentais para lidar com pessoas. Capítulo 1. Se quer escolher mel, não dês pontapés na colmeia. A 7 de maio de 1931, a caça ao homem mais sensacional jamais realizada em Nova Iorque estava no seu auge. Após semanas de busca, Tugan Crowley, o assassino, o pistoleiro que não fumava nem bebia, estava perto, encurralado no apartamento da namorada em West End Avenue. 150 polícias e detetives montaram um cerco ao esconderijo no último andar. Fizeram buracos no telhado. Tentaram fazer sair o assassino de polícias com gás lacrimogéneo. Depois, posicionaram as metralhadoras nos edifícios vizinhos e, durante mais de uma hora, num dos bairros residenciais mais finos de Nova Iorque, ecoaram estampidos de pistola e ouviu-se o rat-atac das metralhadoras. Crowley, de cócoras atrás de uma poltrona, disparou constantemente contra a polícia. 10.000 pessoas, em polvorosa, ficaram a assistir à batalha. Nunca se tinha visto nada parecido nos passeios de Nova Iorque. Quando Crowley foi capturado, o comissário da polícia, E. P. Mulroney, declarou que o bandido das duas pistolas era um dos criminosos mais perigosos alguma vez identificado na história de Nova Iorque. Ele mata, disse o comissário, ao cair de uma pena. Mas qual era a opinião de Tugan Crowley sobre si próprio? Conhecemos essa informação, porque enquanto a polícia disparava no apartamento, ele escreveu uma carta dirigida a quem de direito. E enquanto escrevia, o sangue que corria das feridas deixou um rastro de escarlate no papel. Na sua carta, Crowley dizia: "Tenho por baixo do casaco um coração cansado, mas um bom coração. Um coração que não fazia mal a uma mosca." Pouco antes, Crowley estava com a namorada no carro, numa estrada secundária de Long Island. De repente, um polícia chegou ao pé do carro e disse: "Mostre-me a sua carta de condução, por favor." Sem dizer uma palavra, Crowley sacou da arma e interrompeu o polícia com uma rajada de chumbo. Enquanto o guarda caía no chão, Crowley saltou do carro, pegou na arma deste e disparou mais uma bala no corpo inanimado. E este era o assassino que escreveu: "Tenho por baixo do casaco um coração cansado, mas um bom coração. Um coração que não faria mal a uma mosca." Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Quando chegou ao corredor da morte, em Sing Sing, qual foi a sua declaração? "Eis o que apanhei por ter matado pessoas?" Não. Ele disse: "Eis o que apanhei por me ter defendido." Moral da história: Tugan Crowley não se sentia culpado de nada. Será uma atitude invulgar para um criminoso? Se acha que sim, leia o seguinte: "Passei grande parte da minha vida a proporcionar prazeres mundanos às pessoas, ajudando-as a divertir-se, e sou perseguido. Tenho a vida de um homem perseguido." Quem fala é Al Capone. Sim, o inimigo público da América com maior notoriedade. O mais sinistro líder de gangues das ruas de Chicago. Capone nunca se condenou a si próprio. Até julgava ser um benemérito, um benfeitor público incompreendido e pouco apreciado. E também foi este o caso de Dutch Schultz, antes de ser transformado em renda de bilros num tiroteio de gangsters em Newark. Dutch Schultz, um dos bandidos mais conhecidos de Nova Iorque, disse numa entrevista aos jornais que era um benfeitor público e acreditava nisso. Troquei interessante correspondência sobre este assunto com Louis Laws, que foi carcereiro na infame prisão de Sing Sing, em Nova Iorque, durante anos. Ele disse que poucos dos criminosos de Sing Sing se consideram más pessoas. São tão humanos como o senhor ou eu. Por isso, racionalizam, explicam. Podem dizer-lhe porque tiveram de arrombar uma caixa forte ou premir o gatilho. A maior parte tenta, por raciocínio, imaginado ou lógico, justificar os seus atos antissociais, mesmo para si próprio, defendendo alto e bom som que nunca deveria ter sido encarcerado. Se Al Capone, Tugan Crowley, Dutch Schultz e os homens e mulheres desesperados por trás dos muros das prisões não se sentem culpados de nada, o que dizer das pessoas com quem estamos em contacto? John Wanamaker, fundador das lojas com o mesmo nome, confessou certa vez: "Aprendi há 30 anos que é escusado repreender as pessoas.
Já tenho dificuldades em ultrapassar as minhas próprias limitações. Quanto mais aborrecer-me com o facto de Deus não ter distribuído o dom da inteligência de forma equitativa. Wanamaker aprendeu cedo a lição, mas eu tive de fazer o meu próprio caminho por este velho mundo durante um terço de século antes de começar a perceber que, em 95% dos casos, as pessoas não exercem qualquer autocrítica, por mais erradas que estejam. A crítica é fútil porque coloca as pessoas na defensiva e faz com que lutem para se justificar. A crítica é perigosa porque fere o orgulho precioso das pessoas, atinge a sua autoestima e desperta ressentimentos. B. F. Skinner, o psicólogo mundialmente conhecido, provou através das suas experiências que um animal recompensado pelo bom comportamento aprende muito mais depressa e retém o conhecimento com mais eficácia do que um animal castigado por mau comportamento. Estudos mais recentes mostraram que o mesmo se aplica a seres humanos. Quando criticamos, não conseguimos mudanças duradouras e criamos frequentemente ressentimentos. Hans Selye, outro grande psicólogo, disse: existe uma grande ansiedade de aprovação e um temor da condenação. Os ressentimentos criados pela crítica podem desmoralizar empregados, membros da família e amigos, e mesmo assim não emendar a situação que foi condenada. George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, é o coordenador de segurança de uma empresa de engenharia. Uma das suas responsabilidades é verificar que os seus empregados usam capacetes sempre que estão no terreno. Ele conta que, sempre que encontrava trabalhadores que não usavam capacete, repreendia-os com autoridade, citando o regulamento e a sua observância obrigatória. O resultado era uma aceitação mal-humorada e, quando se afastava, os empregados tiravam os capacetes. Decidiu tentar uma abordagem diferente. Na ocasião seguinte, em que detectou empregados sem capacete, perguntou se estes eram desconfortáveis ou não se sentavam bem. Depois relembrou-lhes, num tom jovial, que o capacete se destinava a protegê-los de acidentes e sugeriu que os usassem sempre no terreno. O resultado foi uma maior adesão ao regulamento, sem ressentimentos ou alterações de humor. Poderá encontrar exemplos sobre a futilidade das críticas patentes em milhares de páginas de história. Veja, por exemplo, a famosa disputa entre Theodore Roosevelt e o presidente Taft, uma disputa que dividiu o Partido Republicano, colocou Woodrow Wilson na Casa Branca, deixou o seu rastro luminoso na Primeira Guerra Mundial e alterou o curso da história. Vamos rever os factos rapidamente. Quando Theodore Roosevelt saiu da Casa Branca em 1908, apoiava Taft, que foi eleito presidente. Depois, Roosevelt foi para a África caçar leões. Quando voltou, explodiu. Denunciou Taft pelo seu conservadorismo, procurou garantir a nomeação para um terceiro mandato, formou o partido Bull Moose e destruiu praticamente o GOP, Grand Old Party. Nas eleições seguintes, William Howard Taft e o Partido Republicano venceram em apenas 2 estados, Vermont e Utah. Foi a maior derrota de sempre para o partido. Theodore Roosevelt culpou Taft, mas será que o presidente Taft se sentiu culpado? Claro que não. Com lágrimas nos olhos, Taft disse: não vejo como poderia ter feito algo diferente do que fiz. De quem foi a culpa? Roosevelt ou Taft? Francamente não sei. E não importa. O importante é ver como todas as críticas de Theodore Roosevelt não chegaram para convencer Taft de que estava errado. Apenas fizeram com que Taft se esforçasse por uma justificação e reiterasse, com lágrimas nos olhos: não vejo como poderia ter feito algo diferente do que fiz. Ou consideremos o escândalo do petróleo do Teapot Dome. Revoltou a imprensa no início da década de 1920. Abalou a nação. Nunca tinha acontecido nada parecido na vida pública americana e na memória dos homens. Eis os factos crus do escândalo. Albert B. Fall, secretário interno do gabinete de Harding, era responsável pela concessão das reservas governamentais de petróleo em Elk Hill e Teapot Dome. Reservas de petróleo que foram postas de parte para uma futura utilização pela Marinha. O secretário Fall proporcionou um concurso público? Não, ele passou o contrato chorudo diretamente ao seu amigo Edward L. Doheny. E o que fez Doheny?
deu ao seu secretário Fall aquilo que chamou um empréstimo, no valor de $100.000. Depois, num tom altivo, o secretário Fall ordenou aos Marines dos Estados Unidos, no distrito, que afastassem a concorrência, cujos poços adjacentes estavam a drenar petróleo das reservas de Elk Hill. Estes concorrentes, empurrados para fora com armas e baionetas, correram para o tribunal e fizeram rebentar a bomba do escândalo Teapot. A podridão foi tal que arruinou a administração Harding e criou uma náusea na nação inteira, chegando mesmo a pôr em causa o Partido Republicano e colocando Albert B. Fall atrás das grades. Fall foi condenado sem apelo nem agravo, uma sentença que poucos homens da praça pública sofreram. Arrependeu-se? Nunca. Anos depois, Herbert Hoover revelou, num discurso público, que a morte do presidente Harding fora devida a uma grande ansiedade e preocupação provocada pela traição de um amigo. Quando a senhora Fall ouviu isto, saltou da cadeira, chorou, agitou os punhos fechados e gritou: "O quê? Harding traído por Fall? Não! O meu marido nunca traiu ninguém. Nem mesmo esta casa a transbordar de ouro seria uma tentação para ele. Foi ele que foi traído, conduzido ao massacre e crucificado." Aqui está a natureza humana em ação, réus que culpam todos menos eles próprios. Somos todos assim. Por isso, quando nos sentirmos tentados a criticar alguém amanhã, recordemos Al Capone, Tugan Crowley e Albert Fall. Não esqueçamos que as críticas são como os pomos-correios, voltam sempre para casa. Lembremo-nos de que a pessoa que vamos repreender e condenar vai provavelmente justificar-se e condenar-nos por sua vez. Ou, como Taft poderá dizer, não vejo como poderia ter feito algo diferente do que fiz. Na manhã de 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln estava moribundo no quarto de uma pensão barata, do outro lado da rua do Ford's Theatre, onde John Wilkes Booth o tinha alvejado. A figura longilínea de Lincoln estendia-se em diagonal atravessada na cama modesta, demasiado curta para ele. Uma reprodução barata do famoso quadro de Rosa Bonheur, A Feira dos Cavalos, estava pendurada por cima da cama e uma lâmpada a gás lançava a sua chama amarela hesitante. E com Lincoln à beira da morte, o secretário da Defesa Stanton disse: "Aqui jaz o líder mais perfeito que o mundo alguma vez conheceu." Qual foi o segredo de Lincoln para lidar com pessoas? Estudei a vida de Abraham Lincoln durante 10 anos e dediquei 3 anos à escrita e reescrita de um livro chamado Lincoln the Unknown. Penso que consegui o estudo mais exaustivo e pormenorizado possível da personalidade e vida privada de Lincoln, ou pelo menos o estudo que era possível fazer-se. Criei um estudo específico do método de Lincoln para lidar com pessoas. Era um adepto das críticas? Oh, sim! Quando era um jovem na Pigeon Creek Valley de Indiana, não só criticava como escrevia cartas e poemas a ridicularizar pessoas. E deixava essas cartas e poemas em estradas do campo, em locais em que ele tinha a certeza de que seriam encontrados. Uma dessas cartas provocou ressentimentos que duraram uma vida inteira. Mesmo depois de Lincoln ter começado a exercer a advocacia em Springfield, no Illinois, continuou a atacar os seus adversários abertamente em cartas publicadas nos jornais. Pode-se dizer que abusava desta tática. No outono de 1842, ridicularizou um político vaidoso e arrogante chamado James Shields. Lincoln atacou-o através de uma carta anónima publicada no Journal de Springfield. A cidade desfez-se em gargalhadas. Shields, suscetível e orgulhoso, ferveu de indignação. Descobriu quem tinha escrito a carta, saltou para o cavalo e perseguiu Lincoln, desafiando-o para um duelo. Lincoln não queria lutar, opunha-se aos duelos, mas não podia esquivar-se daquela situação sem prejudicar a sua honra. Deram-lhe a escolha das armas. Como ele tinha braços muito compridos, escolheu as espadas de cavalaria e foi aprender a manejar a espada como um especialista do West Point. No dia marcado, Shields e ele encontraram-se num banco de areia do rio Mississippi, preparados para lutar até à morte. Mas, no último minuto, os seus assistentes interromperam o combate e pararam o duelo. Este foi o incidente mais incrível da vida de Lincoln. Ensinou-lhe uma lição valiosa na arte de lidar com pessoas,
Nunca mais escreveu uma carta insultuosa. Nunca mais ridicularizou ninguém. E a partir dessa altura nunca mais criticou ninguém por nada. Vezes sem conta, durante a Guerra Civil, Lincoln nomeou um novo general para a liderança do exército de Potomac, e todos à vez, McClellan, Pope, Burnside, Hooke, Meade, falharam tragicamente e levaram Lincoln a percorrer quilómetros na sua sala, desesperado. Metade da nação culpava sem piedade os generais incompetentes, mas Lincoln, sem malícia para algum, com compaixão por todos, manteve a calma. Uma das suas citações favoritas era: "Não julgues, para não ser julgado." E quando a senhora Lincoln e os outros denegriam os sulistas, Lincoln respondia: "Não os critiquem, eles são exatamente o que nós seríamos em circunstâncias semelhantes." E, no entanto, se havia alguém com legitimidade para criticar, certamente seria Lincoln. Vamos apresentar um exemplo. A Batalha de Gettysburg foi travada durante os 3 primeiros dias de julho de 1863. Durante a noite de 4 de julho, Lee começou a retirar-se para sul, enquanto nuvens pesadas inundavam o país num dilúvio. Quando Lee alcançou o Potomac com as tropas vencidas, descobriu um rio a transbordar, intransponível, e as tropas vitoriosas da União por detrás. Lee estava numa armadilha. Não podia escapar. Lincoln percebeu-o. Ali estava uma oportunidade de ouro, caída do céu, a oportunidade de capturar as tropas de Lee e terminar a guerra nesse instante. Então, num rasgo de esperança, Lincoln ordenou a Meade que não reunisse um conselho de guerra, mas que atacasse Lee imediatamente. Lincoln telegrafou as ordens e depois enviou um mensageiro especial para Meade para garantir uma ação imediata. E o que fez o general Meade? Fez exatamente o contrário do que lhe pediram. Convocou um conselho de guerra, violando diretamente as ordens de Lincoln. Hesitou, adiou. Telegrafou uma série de desculpas. Recusou-se terminantemente a atacar Lee. Finalmente, as águas baixaram e Lee escapou, atravessando o Potomac com as tropas. Lincoln ficou furioso. "O que significa isto?" gritou ao seu filho Robert. "Céus, o que significa isto? Estiveram ao nosso alcance, bastava estender as mãos e eram nossos. No entanto, nada que eu pudesse dizer ou fazer conseguiu mover as tropas. Nessas circunstâncias, qualquer general podia ter vencido Lee. Se eu tivesse ido lá pessoalmente, aniquilava-o." Num tom de decepção amarga, Lincoln sentou-se e escreveu esta carta a Meade. E é importante recordar que, nesta fase da sua vida, Lincoln era extremamente conservador e comedido na sua linguagem. Por isso, esta carta de 1863, vinda de Lincoln, equivale à mais severa das reprimendas. Caro General, não me parece que perceba a gravidade dos acontecimentos infelizes envolvidos na fuga de Lee. Ele esteve ao nosso alcance, e uma investida teria significado, juntamente com outras vitórias, o fim da guerra. Assim sendo, a guerra prolongar-se-á indefinidamente. Se não conseguiu atacar Lee quando estava numa posição de vantagem, na segunda-feira passada, como poderá fazê-lo a sul do rio, podendo apenas levar consigo 2/3 da força que já teve entre mãos? Seria pouco razoável pensar em sucesso, e não penso que esteja ao seu alcance. A sua oportunidade de ouro evaporou-se, e estou sobremaneira incomodado com o assunto. O que vos parece que fez Meade depois de ler a carta? Meade nunca viu a carta. Lincoln nunca a enviou. Foi encontrada no meio dos seus papéis depois de ter falecido. Parece-me que, e é apenas uma conjectura, depois de escrever a carta, Lincoln olhou pela janela e interrogou-se. "Um minuto. Talvez não me devesse precipitar. É muito fácil estar aqui sentado, na segurança da Casa Branca, e ordenar a Meade que ataque. Mas se eu tivesse estado em Gettysburg, e se tivesse visto o sangue derramado que Meade viu durante esta última semana, e tivesse os ouvidos a ecoar com os gritos e lamentos de feridos e moribundos, talvez não tivesse tanta ânsia de atacar. E eu tivesse o temperamento tímido de Meade, talvez tivesse feito exatamente o que ele fez. De qualquer forma, a água já correu debaixo da ponte. Se eu enviar esta carta, ficarei aliviado, mas farei com que Meade tente justificar-se. Isso fará com que ele me condene. Vai criar ressentimentos, prejudicar o seu desempenho como comandante e talvez forçá-lo a demitir-se das Forças Armadas." Por isso, como já foi dito, Lincoln pôs a carta de parte.
porque tinha aprendido à sua custa que críticas severas e repreensões terminam quase sempre em futilidade. Theodore Roosevelt conta que, enquanto presidente, quando era confrontado com um problema inesperado, se recostava para trás e olhava para um grande quadro de Lincoln, pendurado por cima da sua secretária na Casa Branca, perguntando: o que faria Lincoln se estivesse no meu lugar? Como é que ele resolveria este problema? A próxima vez que nos sentirmos tentados em repreender alguém, podemos tirar uma nota de $5 da carteira, olhar para a imagem de Lincoln e perguntar: como é que Lincoln resolveria este problema? Mark Twain perdia a cabeça de vez em quando e escrevia cartas terríveis. Escreveu certa vez, por exemplo, a um indivíduo que despertou a sua ira. Esta carta é para si um certificado de óbito. Basta que se manifeste e garante que entrará em vigor. Noutra ocasião, escreveu a um editor devido a tentativas de correção no manuscrito, para melhorar a ortografia e a pontuação. Ordenou que resolvessem o assunto em concordância com o documento em anexo e garantissem que o revisor mantivesse as sugestões no pântano do seu cérebro decadente. O tom acutilante das cartas de Mark Twain trazia-lhe algum alívio. Permitia-lhe aliviar a pressão, e foram cartas inofensivas porque a esposa de Mark retirava-as sempre, secretamente do correio. Nunca foram enviadas. Conhece alguém que gostaria de mudar, melhorar e disciplinar? Ótimo, não há problema, sou a favor, mas por que não começar por si? De um ponto de vista totalmente egoísta, isso seria muito mais eficaz do que tentar melhorar os outros. Sim, e muito menos perigoso. Não te queixes da neve do telhado do vizinho, disse Confúcio, quando o teu não está limpo. Quando eu era jovem e procurava causar boa impressão, escrevi uma carta disparatada a Richard Harding Davis, um autor que marcava pontos no horizonte literário americano. Estava a preparar um artigo de revista sobre escritores, e pedi a Davis que me explicasse os seus métodos de trabalho. Algumas semanas antes, tinha recebido uma carta com uma nota de rodapé, ditada mas não lida. Fiquei muito impressionado. Pareceu-me que aquele escritor devia ser muito ocupado, famoso e importante. Eu não estava tão atarefado, mas queria causar boa impressão a Richard Harding Davis. Por isso terminei a minha mensagem curta com 2 palavras. Ditada, mas não lida. Ele nunca se incomodou em responder à carta. Devolveu-me simplesmente com um apontamento no final. A sua falta de educação só é excedida pela sua má educação. É verdade, tinha feito asneira, e talvez merecesse aquela reprimenda, mas como ser humano senti-me ofendido. Fiquei tão ressentido quando soube do falecimento de Richard Harding Davis, 10 anos depois, o único pensamento que ainda tinha na cabeça, e tenho vergonha disso, era a ofensa que me tinha causado. Se o leitor e eu quisermos provocar ressentimentos futuros que possam durar décadas, e mesmo perdurar até à morte, bastará lançar críticas mordazes, mesmo que nos pareçam totalmente justificadas. Quando lidamos com pessoas, não podemos esquecer que não estamos a lidar com criaturas lógicas. Estamos a lidar com criaturas emocionais, criaturas eriçadas de preconceitos e motivadas pelo orgulho e pela vaidade. Críticas amargas fizeram com que o delicado Thomas Hardy, um dos melhores escritores no panorama da literatura inglesa, desistisse para sempre de escrever ficção. As críticas levaram Thomas Chatterton, o poeta inglês, ao suicídio. Benjamin Franklin, que mostrava falta de tato na sua juventude, tornou-se um diplomata tão exímio, tão hábil a lidar com pessoas, que o nomearam embaixador em França. O segredo do seu sucesso? Não falarei mal de ninguém, disse, apenas do bem que conheço em todas as pessoas. Todos podem criticar, condenar e lamentar-se, e é o que faz a maior parte das pessoas. Mas é preciso ter caráter e autocontrole para mostrar compreensão e perdoar. Um grande homem mostra a sua grandeza, disse Carlyle, pela forma como trata os pequenos. Bob Hoover, piloto de testes famoso e contratado frequentemente para acrobacias aéreas, conta o que sucedeu quando voltava para casa em Los Angeles, depois de um show em San Diego. Como descreveu na revista Flight Operations, os 2 motores pararam subitamente a 300 pés. Com manobras de perícia, ele conseguiu aterrar o avião, mas este ficou muito danificado apesar de não haver feridos. A primeira ação de Hoover depois da aterragem de emergência foi inspecionar o combustível do avião. Como suspeitava,
O modelo da Segunda Guerra Mundial que pilotava tinha sido abastecido com jet fuel em vez de gasolina. Quando voltou ao aeroporto, pediu para falar com o mecânico que tinha feito a manutenção ao avião. O jovem estava estarrecido com o seu erro. As lágrimas caíam-lhe pelo rosto à medida que Hoover se aproximava. Tinha provocado a destruição de um avião muito caro e podia ter sido responsável por 3 mortes. Não é difícil imaginar a fúria de Hoover. Pode-se imaginar o que um piloto orgulhoso e um perito como ele poderia dizer sobre aquele erro. Mas Hoover não demonstrou o mecânico. Nem sequer o criticou. Pelo contrário, colocou-lhe um braço à volta dos ombros e disse: "Isto é para mostrar que sei que nunca mais farás nada deste género. Quero que faças a manutenção do meu F-51 amanhã." Os pais sentem-se muitas vezes tentados a criticar os filhos. Deve pensar que eu condeno isso. Mas não. Limito-me a dizer: antes de os criticar, leiam um dos clássicos do jornalismo americano, Father Forgets. O pai esquece. Surgiu primeiro sob a forma de editorial no People's Home Journal. Vamos reproduzi-lo aqui com a autorização do autor, tal como foi condensado no Reader's Digest. Father Forgets é um daqueles textos, escrito num monumento de pura emoção sincera, que toca num ponto sensível para muitos leitores e, por isso, é uma das reedições preferidas de todos os tempos. Desde que surgiu pela primeira vez, Father Forgets foi reproduzido, escreve o autor, W. Livingston Larner, em centenas de revistas e jornais de todo o país. Foi reeditado quase tantas vezes em várias línguas estrangeiras. Dei a minha autorização pessoal a milhares de pessoas que queiram lê-lo em escolas, igrejas e palestras. Já esteve no ar em inúmeras ocasiões e programas. Curiosamente, foi usado em jornais de universidades e boletins de escolas. É incrível como, por vezes, um texto tão pequeno provoca um clique. Aqui foi certamente o caso. O pai esquece. W. Livingston Larned. Filho, vou dizer-te isto enquanto dormes, com uma mãozinha debaixo da bochecha e os caracóis loiros colados à tua testa úmida. Entrei no teu quarto sorrateiramente. Há uns minutos, estava a ler o jornal no escritório e de repente senti uma onda avassaladora de remorsos. Foi com um sentimento de culpa que me aproximei da tua cama. Estas são as coisas em que fiquei a pensar, filho. Fui ríspido contigo. Ralhei-te quando estavas a vestir-te para a escola porque não tinhas lavado muito bem a cara. Ralhei-te porque não tinhas os sapatos limpos. Zanguei-me quando atiraste algumas coisas para o chão. Ao pequeno almoço descobri mais falhas. Entornaste as coisas. Engoliste a comida sem mastigar. Puseste os cotovelos na mesa. Barraste o pão com demasiada manteiga. E quando te afastaste para ir brincar, eu dirigi-me para o comboio, viraste e acenaste com a mão, dizendo: "Adeus, pai!" E eu franzi o sobrolho e respondi: "Endireita as costas." Depois, tudo recomeçou ao fim da tarde. Fui para a rua vigiar-te, quando estavas de joelhos a jogar ao berlinde. Tinhas as meias rotas. Humilhei-te à frente dos teus amigos, levando-te para casa à minha frente. As meias são caras, e se tivesses de as comprar, serias mais cuidadoso. Imagina isto, filho, dito por um pai. Lembras-te quando eu, mais tarde, estava no escritório a ler, e tu entraste timidamente com um olhar magoado? Quando olhei por cima do jornal, incomodado pela interrupção, ficaste hesitante no umbral da porta. "O que queres?" lancei. Não disseste nada, mas correste para mim impulsivamente e atiraste os braços à volta do meu pescoço e deste-me um beijo, com os teus bracitos a apertarem-me com o amor que Deus fez brilhar no teu coração, e que mesmo a minha falta de atenção não conseguiu fazer esmorecer, e depois correste escadas acima. Bem, filho, pouco depois, o jornal escorregou das minhas mãos e senti-me terrivelmente mal. Como é que entrei nesta rotina? A rotina de apontar falhas reprimendas. Era a minha recompensa por seres uma criança. Não deixei de te amar, mas tinha expectativas demasiado elevadas para a tua infância. Estava a avaliar-te pela medida da minha idade. E havia tanta coisa boa, perfeita e autêntica no teu caráter. O teu pequeno coração era tão grande quanto a alvorada que se levanta por detrás de enormes montanhas. Demonstraste-o com o impulso espontâneo de vires despedir-te antes de dormir. Nada mais interessa, filho. Vim para a tua cabeceira no escuro e ajoelhei-me perto de ti, envergonhado. É uma tentativa fraca de expiação,
Sei que não perceberias estas coisas se as dissesse durante o dia. Mas amanhã vou ser um verdadeiro pai. Vou ser o teu companheiro, sofrer quando sofres, rir quando ris. Vou morder a língua quando tiver palavras impacientes. Vou repetir para mim mesmo como um ritual. É apenas um rapaz, um rapazinho. Receio bem ter-te olhado como um homem. Mas quando te vejo agora, filho, enrolado e sereno na tua caminha, vejo que ainda és um bebé. Ainda ontem estavas no colo da tua mãe, com a cabeça no seu ombro. Pedi-te demasiado, demasiado. Em vez de condenar as pessoas, vamos tentar percebê-las. Vamos tentar perceber porque fazem o que fazem. É muito mais rentável e intrigante do que condenar, e provoca simpatia, tolerância e bons sentimentos. Saber tudo é perdoar tudo. Como disse o Dr. Johnson, o próprio Deus disse que não julgaria o homem antes do fim dos seus dias. Porque deveremos nós, então, fazê-lo? Princípio 1. Não critique, não condene, não se queixe.